Oiê, eu sou a Lubanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsa com bolsos internos para você organizar as suas compras e dispensar as sacolinhas plásticas. Bora costurar? Perguntei lá no meu Instagram, que é onde a gente consegue ficar ainda mais pertinho, que eu recebo as sugestões, que a gente troca algumas ideias, e eu perguntei se as amiguinhas tinham interesse em uma bolsa para compra com bolsos internos. 100% aprovou a ideia, então missão dada é missão cumprida. Tá aqui a bolsa para compras bem espaçosa, bem volumosa, prática e útil, com bolsos internos para diferentes itens de compra, são diferentes tamanhos de bolso para você aí organizar tudo e dispensar as sacolinhas plásticas. Bora lá ver então como que eu fiz esta bolsa para compras com bolsos internos. Materiais utilizados. Para as laterais maiores da bolsa, 55 por 40 centímetros duas vezes no tecido externo, que é o tecido jeans. 55 por 36 centímetros duas vezes no tecido de forro, que é o tecido estampado. Para as laterais menores da bolsa, 25 por 40 centímetros duas vezes no tecido jeans e 25 por 36 centímetros duas vezes no tecido estampado. Para os fundos da bolsa, 55 por 25 centímetros no tecido jeans, uma vez para a parte externa e uma vez para o forro. Para o bolso externo, 25 por 50 centímetros no tecido jeans. Para os bolsos internos das laterais maiores, 84 por 33 centímetros duas vezes no tecido estampado. Para os bolsos internos das laterais menores, 45 por 33 centímetros duas vezes no tecido estampado. 1,12 m duas vezes de alça de nylon de 3 centímetros de largura. Passo a passo. Vou começar com os bolsos internos. São duas laterais menores e duas laterais maiores. No avesso destas partes, para fazer o acabamento da parte de cima, eu marquei 1 centímetro da borda e depois mais 2 centímetros. Dobro o tecido nestas marcações. Vou fazer uma costura perto da ponta dobrada. Vou fazer este acabamento nos bolsos das laterais maiores e nos bolsos das laterais menores. Em um dos bolsos das laterais maiores, eu dobrei o tecido na parte de cima e na parte de baixo eu fiz outro acabamento. Eu marquei 1,5 cm da borda, dobrei o tecido até a marcação e depois eu dobro de novo. Vou costurar perto da ponta dobrada. Os bolsos ficaram assim. Os dois bolsos das laterais menores, que são iguais. Um bolso da lateral maior, só com acabamento na parte de cima. E um bolso da lateral maior com acabamento na parte de cima e na parte de baixo.
Vou fazer as marcações, que são as divisórias dos bolsos. Neste bolso, que tem um acabamento tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu vou fazer 3 marcações para dividir tudo em 4 bolsos. Eu dobro o tecido ao meio e marco com giz, que apaga com ferro. Da lateral esquerda, eu marco 21 centímetros, pelo direito do tecido mesmo. Da lateral direita, eu também marco 21 centímetros. No outro bolso da lateral maior, que só tem acabamento na parte de cima, eu vou fazer 2 divisórias para formar 3 bolsos. Da lateral esquerda, eu marco 28 centímetros e da lateral direita também, 28 centímetros. Agora, eu vou montar o forro, unindo as laterais e os bolsos. Eu tô com o tecido de uma das laterais maiores, que vai ter 4 bolsos. Eu fiz as seguintes marcações. Eu achei a metade, dobrando o tecido ao meio e marquei com o giz. Da lateral esquerda, eu marquei 14 centímetros. Da lateral direita, marquei também 14 centímetros. Na lateral do forro, eu posso marcar só aqui embaixo e na altura que vai ficar o bolso. O bolso vem até aqui, mais ou menos. No lado esquerdo, a mesma coisa. Aqui embaixo, eu marquei 1,5 cm da borda. Então, este bolso vai ficar vazado, vai ficar aberto. Depois, no final, eu vou falar o que pode ser colocado neste bolso. Vou alinhar o bolso, que tem este acabamento na parte de baixo, com a marcação de 1,5 cm. Alinhando as metades. A borda do bolso fica alinhado com esta marcação de 1,5 cm. Alinho as marcações na parte de baixo e na parte de cima. Vou fazer uma costura sobre a linha, dando retrocesso no início e no fim da costura. Ficou assim. Não pode esquecer do retrocesso, para não descosturar quando a gente colocar as compras nos bolsos. Vou alinhar a marcação direita do bolso com a marcação do tecido do forro. Da marcação de 1,5 cm para cima. Vou costurar sobre a linha, dando retrocesso no início e no fim da costura. Na marcação da esquerda, a mesma coisa. Alinho o bolso com o fundo pelas marcações. E vou costurar sobre a linha. Costurei. Agora, eu vou alinhar as laterais. E vou fazer uma costura de segurança. No outro lado, a mesma coisa. E a lateral com 4 bolsos ficou assim. Vou montar o bolso da segunda lateral maior, aquele que tem 3 bolsos. Marco 18 centímetros e meio da lateral esquerda, marcando tanto na parte de baixo quanto na altura do bolso. Da lateral direita também, marco 18 centímetros e meio. Faço a marcação da metade só aqui na borda de baixo. Posiciono o outro bolso maior, que só tem acabamento na parte de cima, sobre o forro, e eu também fiz a marcação da metade. Neste bolso, eu vou alinhar os dois pelas bordas de baixo, bem certinhos, sem diferença. E no final, esse bolso vai ficar fechado na parte de baixo. Primeiro, eu alinho as marcações da direita. Alinho a marcação do bolso e do forro, alinhando as bordas de baixo. Vejo se as marcações de cima também estão alinhadas. Vou costurar sobre a linha, dando retrocesso no início e no fim da costura.
Na marcação da esquerda, a mesma coisa. Alinho as marcações, as bordas de baixo, as bordas de cima e vou costurar sobre a linha. Ficou assim. Vou alinhar as laterais, alinhando tanto pela borda de baixo quanto na lateral direita. E vou fazer a costura de segurança só aqui na lateral. No outro lado, a mesma coisa. Ficou assim. Agora, eu vou montar as pregas dos bolsos. Alinho a metade do bolso com a metade do fundo. Prendo com alfinete. Eu tenho que fazer uma prega para ajustar o bolso com o fundo. Formo uma prega com o tecido do bolso. Eu posso usar uma tesourinha para me ajudar. A dobra da prega tem que ficar alinhada com a costura do bolso. No outro lado do bolso, a mesma coisa. Forma a prega até alinhar com a costura. Assim, ajusta o tecido do bolso com o fundo, dando profundidade ao bolso. Os bolsos das laterais vão ter só uma prega, pelo lado de dentro. Eu formo a prega alinhando com a costura e a prega do outro bolso. A mesma coisa com o outro bolso. Formo a prega alinhando com a costura. Vou fazer uma costura de segurança para prender as pregas no lugar. Ficou assim. O bolso fica fechado por baixo. Vou montar o bolso das laterais menores. As duas laterais são iguais. Eu vou montar uma e a outra é igual. Tanto no fundo do forro, eu marco a metade, quanto no bolso, eu também marco a metade. Alinho os cantos, as bordas de baixo e a lateral. Vou fazer uma costura de segurança na lateral. Vou alinhar da mesma forma na outra lateral. E também vou fazer a costura de segurança. Ficou assim. Das duas laterais, eu faço uma marcação de 3 centímetros. Prendo com alfinetes. Alinho pelas metades do bolso e do tecido do forro. Prendo com alfinete. Vou fazer uma prega, alinhando a dobra até a marcação de 3 centímetros. No outro lado, a mesma coisa. Vou fazer uma costura de segurança para prender. As laterais menores ficaram assim. Vou costurar o forro, unindo as laterais, para depois costurar com o fundo. Eu vou alternando uma lateral maior, outra menor, maior e menor. Todas estas laterais eu costuro direito com direito,
com 0,75 centímetros de margem de costura e deixando na parte de baixo 0,75 centímetros sem costura. Isso vai facilitar para costurar com o fundo. Ficou assim. Aqui embaixo fica uma pequena abertura. Vou costurar com o fundo. Eu tô usando o tecido jeans para o forro também, porque eu quero dar uma estrutura maior para a bolsa, para poder colocar as compras e não forçar tanto o fundo. Posiciono o fundo e as laterais direito com direito. Olha como fica o cantinho, dá para acomodar certinho os tecidos por causa da parte sem costura da lateral. Vou prendendo com alfinetes. Costuro todo o fundo. Costurei. Cortei os cantinhos e passei zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento aos tecidos. Vou fazer o bolso externo. Dobro o tecido avesso com avesso. Vou fazer uma costura de segurança nestes 3 lados para fechar as bordas. Tô aqui com uma das laterais maiores da parte externa. Fiz a marcação da metade. E também fiz as marcações para o posicionamento das alças. Da lateral esquerda e da lateral direita, eu marquei 14 centímetros. Primeiro, eu vou posicionar o bolso externo, que eu já fiz a costura de segurança. Centralizo as metades. Vou fazer uma costura de segurança nestes 3 lados para prender o bolso. Costurei. Na alça, eu fiz uma marcação a 30 centímetros da ponta. Alinho a lateral externa da alça com a marcação no tecido. Vou costurar a alça aqui, na marcação, dando retrocesso para reforçar bem a costura, e aqui. Na outra ponta, a mesma coisa. Ficou assim. Na outra lateral maior da parte externa, é muito parecido, só não coloquei o bolso, mas você pode colocar se quiser.
Marquei os 30 centímetros da ponta da alça. Alinho a alça com a marcação de 14 centímetros. E vou costurar as alças dando retrocesso na parte de cima. Ficou assim. Na parte externa, tanto as laterais maiores quanto as menores, eu fiz as marcações para o acabamento da borda de cima da bolsa. Eu marquei 1 centímetro da borda e depois mais 3 centímetros. Dobrei o tecido nestas marcações. Eu vou deixar os tecidos vincados, porque vai ficar mais fácil depois. Mas para costurar as laterais, eu tenho que deixar o tecido aberto. Vou costurar a lateral externa, alternando lateral maior e menor. Direito com direito, deixando 0,75 centímetros sem costura na borda de baixo. Vou fechar a lateral assim como eu fiz com o forro. Ficou assim. No fundo, como opcional, eu coloquei um TNT 150 menor que a medida do fundo, para o TNT não ficar na área da costura, para não ficar muito grosso. O TNT vai dar um pouco mais de estrutura para o fundo da bolsa. Eu uni o tecido e o TNT com um quilting reto de 6 em 6 centímetros. Vou costurar o fundo exatamente igual que eu fiz com o forro. Ficou assim. Eu costurei, cortei as pontinhas e fiz um zigue-zague para reforçar a costura e dar acabamento ao jeans. Viro a parte externa para o direito. Coloco o forro por dentro da parte externa. Alinho a parte externa e o forro primeiro pelas costuras. A borda do forro vai ficar alinhada com aquela marcação da parte de baixo na parte externa. Então, eu prendo primeiro pelas costuras e depois toda a volta. Dobro a parte externa do jeito que o tecido já estava vincado. Vou fazer uma costura perto da ponta dobrada em toda a volta. A bolsa ficou assim. Nestes bolsos fechados, eu posso colocar alimentos como batata, laranja, que eles não vão escapar dos bolsos. Já nos bolsos abertos, eu posso colocar cheiro verde, garrafa, caixa de leite, algo que encaixe no bolso, mas não escape por baixo. E estes nas pontas são os bolsos mais largos. E ainda aqui no meio cabe muita coisa. Para finalizar, eu fiz uma costura na alça, na borda da bolsa, porque eu achei que a alça ficaria mais reforçada do que só na lateral.
Então eu costurei um retângulo na alça, bem na borda dobrada da bolsa. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Tá tudo muito caro! Que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial e também tá sofrendo na hora de ir pro supermercado. Se você gostou da ideia, clique em curtir. E se você puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.